Mas na Fórmula 1, você chega em 88, cara. 88 Nelson acabou de ser tricampeão e é o Senna vindo com tudo. Como era ser brasileiro num paddock na época de Nelson Piquet e Ayrton Senna? E eu queria que você desenvolvesse um pouco essas figuras, assim, como personalidade, como caráter no sentido de... Porque às vezes a gente fala caráter, o pessoal sempre acha que eu tô procurando o mau cara. Não, caráter de personalidade, de persona. Quando eles andavam no paddock, como eram as figuras Piquet e Senna? Então, a gente sempre teve exatamente o que você falou, né? Um conceito e um pré-conceito. Um exemplo disso é uma entrevista que o Giancarlo Minardi fez com a Folha de São Paulo, eu acho que foi de 89 para 90, ainda era o Mário Andrade Silva que fazia essa parte, e aí ele falava, olha, essa tecnologia eu pensava em encontrar no Japão, nos Estados Unidos, nem mesmo na Itália, e vim encontrar no Brasil. Então, assumindo essa pré-concepção, e é isso que você falou, né? A gente conversou no primeiro capítulo da nossa conversa. Eles vinham para os testes de pneu no começo da temporada, em fevereiro, em Jacarepaguá. Preâmbulo do carnaval, verão bombando no Brasil, os caras vindo do inverno na Europa, né? Frio, aquela coisa escura e tal. Então, esse choque fazia com que esse preconceito ficasse muito arraigado. Não, a imagem que eu tenho do Brasil é exatamente isso, carnaval, biquínis mínimos, caipirinha, churrascaria, e tinha essas coisas. Então, à medida que a gente foi entrando nesse lado, que é o lado de piloto, a gente já tinha tido o Emerson, sem sucesso estrondoso, com uma reputação grande, a própria equipe Fittipaldi era muito reputada, Interessante. celeiro de muita gente, né? Harvey Porter-Thwaite, do Adrian Newey, de muita gente boa, o próprio Giacomo Caliri que nos contratou. Aí você tinha mecânicos. Então, vamos dizer, o lado de competição pura era muito legal, era muito contundente. Mas nessa área de tecnologia, dentro da Fórmula 1, tinha uma exclusividade de poucas, 2, 3 equipes, basicamente Ferrari, McLaren e Williams, e ficava meio nisso, e os fornecedores de motor. Então, quando a gente surgiu, foi sendo quebrado esse paradigma com todas as histórias que nós contamos, os recordes que nós fizemos, as coisas inovadoras, as primeiras situações. Quando a gente chegou, né, para responder o outro lado, o Ayrton estava naquele momento de, puxa vida, ele é um talento super vencedor, está quase sendo campeão, será que ele vai ser campeão? Era o 5º ano do Ayrton, né, 88, puxa vida, né, as pessoas tinham uma expectativa. Hoje em dia o cara é com 21 anos de idade é campeão, mas naquela época os campeões eram mais maduros, eram caras já com mais idade, mais tempo, né? Você pensar que um Fangio foi campeão com 44 anos de idade. Não, o Senna estreou com isso. Então, já era precoce, mas tinha essa expectativa. E eram duas figuras assim muito diferentes. O Nelson já muito consolidado, muito o que ele sempre foi, inclusive com a gente. A gente tem um amigo em comum, que é um dos meus irmãos queridos, que é o Carlos Sintra Mauro, o Lua, que todo mundo no meio conhece, que trabalhou muito com o Nelson, fez muita coisa, escreveu boa parte das colunas do Nelson, das histórias que o Nelson contava, né? O Lua é um jornalista e muito reputado no meio, conhecido, e o Lua era muito nosso amigo, nos ajudou demais, fazer backup de banco de dados no fim do ano, vivia muito isso. Então, ele sabia quem nós éramos, mas a gente foi se falar mais para frente, com mais convívio. E o Ayrton, a gente tinha uma interface um pouco maior, pelo fato de sermos de São Paulo, da gente conhecer o Leonardo, o irmão dele. O Léo mexia com coisas de software, de automação, tinha umas brincadeiras assim, e se aproximou um pouco mais da gente. Então, a gente tinha um convívio com os dois. Uma coisa que eu posso reportar assim, os caras trabalhando em pista eram extremamente profissionais, extremamente dedicados, os dois, não tinha o que falar. Eu pego as provas FOCA que a gente comentou, que eram períodos de treino que começava da segunda à quinta-feira, das 8 da manhã às 6 da tarde, e esses caras nas grandes equipes rodavam o tempo inteiro. Então eu vi eles testarem, desenvolver, por exemplo,
a suspensão ativa da Williams, que atingiu o ápice em 93, naquele campeonato do Prost, aquele carro fabuloso, né, que era o carro todo ativo, o Nelson começou a desenvolver aquilo em 86, com erros e acertos. A gente viu muitas coisas que, ao ser desenvolvida, tinha... E ele trabalhou intensamente, ele era um grande desenvolvedor, um cara que entendia profundamente. Então, ambos tinham uma dedicação profissional muito grande e, obviamente, o Ayrton já muito mais programado para a mídia, sabendo da importância disso, já tendo um apelo grande, né, e a própria Rede Globo apoiando muito, vindo atrás, e o Nelson no estilo dele, já campeão do mundo, tricampeão do mundo consagrado, ficava muito na dele, né? Ele sofreu muito na época do Chico Serra, na Fórmula 3 na Inglaterra, em que ele ganhou detonando, inventou um monte de coisa, e parte da mídia brasileira dava mais crédito ao Chico Serra, porque eu gosto do Chico, sou amigo dele, mas eram histórias que me contavam, né? Eu não vivi isso na Fórmula 3 deles. Mas isso a gente tem até um vídeo no canal, só para quem estiver assistindo tá contextualizado. O Chico já tinha um trabalho de assessoria, que eu acho que era a própria mãe do Chico. Exatamente. E aí chegava o material, naquela época não tinha internet, não tinha nada, chegava o material de um e do Nelson não chegava nada. E o Castilho de Andrade, jornalista, ele conta que onde foi o grande erro da imprensa ali. Obviamente você tem que trabalhar com algum material, o material chegava para você. Só que chegava o release, sei lá, Chico Serra terceiro, por exemplo, Nelson ganhava, e o abre era Chico Serra terceiro, vírgula, Nelson ganha a corrida. Aí roda pé. É isso, aí na hora, peraí gente, então contextualizando. Então criou, né, essa situação que o Nelson dava atenção e ele era um profissional de automobilismo, ele não estava ali para fazer nada. Já o Ayrton empenhou, ambos são muito brasileiros, entendeu? Então não existe essa dicotomia, não. Mas o Ayrton encarnou um momento de Brasil muito forte e, óbvio, a mídia mundial, nesse momento, duelo dele com o Prost, que foi épico, né? E foi um benefício para a mídia da Fórmula 1, porque é o duelo medieval dos cavaleiros medievais, né? Que é o homem contra o homem, e isso galvanizou o país numa época em que o futebol... a gente achava que naquela época o futebol estava ruim, né? Pelo amor de Deus, né? Eu que sou um cara que assisti a Copa de 70 com aquele time, socorro. Mas eles galvanizaram muito e a gente foi vendo esse crescendo do Ayrton, né? Tinha a sequência forte já de vitórias e pole positions, ele já era o flyman total e foi muito valorizado. Então, você tinha o hino da vitória com o Nelson também, mas o Ayrton foi um produto para Brasil de Rede Globo, a gente sabe por causa dos amigos e tal, a gente já não estava mais aqui vendo todas as corridas, as coisas pela TV brasileira, mas a gente sabe da repercussão. E mundialmente foi isso. E os dois eram assim, muito profissionais, cara, muito profissionais e dedicados, caras assim que realmente se respeitava, porque não estavam onde estavam à toa e não foi por acaso. Foi construído muito forte e isso foi um exemplo muito bom. O Nelson dá um exemplo muito legal que a gente aprendeu também por causa dele. Ele falou, olha, na Fórmula 3, na época eu estava chegando na Inglaterra, e ele fez um hardware grande, né, de comprar um carro, de ele ser o mecânico, dele ter um motorhome que ele guiava e ele transportava e morava e vivia com macacão só e não sei o quê. De falar, eu tinha um compromisso, eu ia no dia anterior para ver o tempo que levava da minha casa até o lugar do compromisso para não chegar atrasado. Isso o Ayrton? O Nelson. Começo lá. Então você vê que é um cara que tinha uma visão do profissionalismo dele e ele foi um cara que foi entrar em boxe, né, para ser varredor de boxe na época do Carlos Reutemann, e aí virou companheiro e no ano seguinte, 81, foi campeão mundial.